Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que a gente está gravando hoje aqui a respeito da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Então, de antemão, eu já convido você a ficar comigo até o final deste vídeo, onde eu tenho a plena certeza de que o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento e vai fazer com que a gente aí possa crescer muito mais na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Então, eu já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o teu like e ficar conosco aí, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje falando a respeito do quarto sinal de Jesus Cristo, a multiplicação dos pães e peixes. Então nós estamos aí na lição de número 7, lição esta que será ministrada no próximo domingo, do dia 13 de fevereiro de 2022, certo? Então vamos lá, para você que é professor e professora e vai lecionar no próximo domingo, então já não deixe de pegar a sua caneta, pegar aí o seu caderno de anotações, porque nesta aula nós traremos aqui para vocês alguns subsídios e dicas muito importantes para vocês estarem passando na classe da mocidade aí da sua igreja, ou na sua casa, ou na célula aí que você faz parte, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o texto principal da nossa lição, que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, que diz assim, ó: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então percebam que esse é o texto principal desta aula, que tem como título a multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui o autor desta aula, ele deixou um resumo da lição, dizendo o seguinte: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Então, ao longo dessa lição, nós vamos aprender de que as pessoas seguiam a Jesus pelos sinais e maravilhas que ele operava. E isso era um atrativo que Jesus fazia no meio deles para poder justamente atrair para ele o maior número de pessoas possíveis, a fim de que após esses milagres e maravilhas que ele operava, essas pessoas pudessem aprender ainda mais a respeito do reino dos céus. Beleza? Então vamos aqui para o nosso texto bíblico em classe. Está no Evangelho de João, capítulo 6, do verso de número 3 até o verso de número 12, tá? Eu não vou estar fazendo a leitura porque é extensiva e o vídeo ficará muito longo, mas você pode estar fazendo aí na sua casa quando você estiver estudando para esta lição. E nós temos aqui alguns objetivos a serem alcançados nesta aula que será ministrada no próximo domingo. E esses objetivos encontram-se também na lição, que o primeiro objetivo é conhecer a segunda fase do ministério de Jesus na Galileia dos gentios. Então esse é o primeiro objetivo, é trazer o conhecimento sobre a segunda fase do ministério de Jesus. O segundo objetivo é mostrar que os sinais apresentados por Jesus, prestem atenção, eram atrativos. Ou seja, Jesus ele tinha as suas técnicas para poder atrair as multidões para ele. E o terceiro objetivo é compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus Cristo e o seu ministério. Então as pessoas elas não tinham uma total compreensão a respeito de quem era Jesus. E isso ao longo da lição vocês vão deixar muito mais claro aí para os seus alunos, tá certo? Então aqui nós temos a introdução, onde também a gente não vai fazer a leitura, por senão vai ficar um vídeo muito longo, mas você pode estar fazendo aí na sua casa. E também essa lição, assim como a lição passada, ela tem 3 tópicos, juntamente com os seus subtópicos. E o primeiro tópico é ele trazendo a Galileia dos gentios. E por que o autor da lição ele trouxe exatamente esse termo, a Galileia dos gentios? Isso você vai aprender também no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 9, quando Isaías ele começa a falar a respeito da Galileia, a Galileia dos gentios. Então é muito importante você também anotar essa referência para você estar levando para os seus alunos, falando a respeito da Galileia dos gentios, tá ok? Isso está no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso de número 1, tá bom? Então lá você vai conseguir trazer uma compreensão um pouco melhor a respeito do porquê da Galileia dos gentios, do porquê eles colocavam esse termo para poder fazer com que o povo se sentisse um pouco mais atraído pelos milagres realizados por Jesus. E no subtópico de número 3, nós temos ali a Galileia nos dias de Jesus. E daí ele já traz, ou melhor, ele já entra na lição propriamente dita, quando ele vai abranger a região e o tempo no qual a Galileia se encontrava quando Jesus chegou nela
pela primeira vez. E nesse subtópico, Jesus ele vai fazer com que as pessoas compreendam que os gentios, que os galileus, eles não eram melhores e nem piores do que os judeus propriamente dito. Então ele vai conseguir fazer com que esses povos se unam novamente. Tanto é verdade que Jesus ele é chamado de Galileu. E o porquê disso? Na lição, nós vamos aprender exatamente o porquê Jesus, ele também tinha esse nome, né? Chamavam Jesus da Galileia, o homem da Galileia, o homem que percorria pela Galileia. Então é exatamente por isso, por aquela profecia de Isaías no seu capítulo 9, a partir do verso de número 1. E aqui na lição, nós temos um ponto muito importante, que diz assim: a atuação de Jesus na Galileia é mais um sinal da amplitude do plano divino de salvação. Ou seja, a salvação não veio somente para os judeus, para o povo escolhido de Deus. A salvação estava preparada para todas as nações, as tribos, qualquer tipo de pessoa que se achegue diante de Jesus está apta a herdar a salvação, porque Cristo, ele não morreu por algumas pessoas. No Evangelho de João, no seu capítulo 3, no verso de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, percebam, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebam que Deus, ele não enviou Jesus para um grupo específico de pessoas. Deus, ele enviou Jesus para as pessoas que quiserem servi-lo ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então é por isso que Jesus ele estava quebrando esse paradigma de raça, de credo ou de crença. Jesus ele veio para poder quebrar qualquer tipo de barreira religiosa. Ele veio para poder adentrar em locais, em cidades, em lugares aonde os judeus, pela sua religião, não entraria. Não é à toa que Jesus, ele também passa no meio de Samaria. E isso já é uma lição passada, que quando a gente estudou a respeito da mulher samaritana, os judeus também não se comunicavam com os samaritanos. Aí vem Jesus e decide passar no meio de Samaria. Aleluia! Porque Jesus, ele não faz distinção de seres humanos quando o assunto é salvação. Beleza? Então esse é um ponto muito importante para você também estar tratando aí com a sua classe, certo? Aí vem o tópico de número 2, trazendo como título Seguindo os Sinais. E aqui é muito interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque ele vai começar a tratar um assunto aqui que é um assunto muito atual nos nossos dias. E por que isso? Porque eu não sei aí onde você congrega, na sua igreja, na sua comunidade, eu não sei como que é, mas eu percebo que em algumas igrejas por aí, a gente vê as pessoas frequentando cultos apenas por algum tipo de interesse. Por exemplo, se a pessoa está doente, ela vai à igreja porque descobriu que lá existe cura. Se a pessoa está passando por algum problema financeiro, ela decide ir na igreja porque ela ouviu falar que lá também tem uma solução para esse tipo de problema. Então, isso não são coisas de agora que acontecem agora. Isso já acontecia desde os tempos de Jesus. E o tópico de número 2 vai trazer exatamente esse tema à tona, porque Jesus ele usava esses atrativos para poder trazer as pessoas até ele. E quando as pessoas chegavam diante de Jesus e viam os milagres que ele realizava, as pessoas ficavam encantadas com aquilo, porque elas jamais viram essas coisas no meio delas acontecerem naquela época. Então, Jesus ele chega realizando milagres, maravilhas, sinais e prodígios, fazendo com que isso fosse um atrativo para aquelas pessoas chegarem até ele e ele poder, aplicar a cultura do céu na vida daquelas pessoas. E foi exatamente isso que acontecia nos tempos em que Jesus caminhava no meio da Galileia. E o subtópico de número 2, ele vai trazer um ponto muito importante também, falando sobre o propósito revelacional. E isso aqui é muito lindo, pessoal, porque Jesus, ele realizava os milagres e depois ele trazia o propósito daquilo que ele estava fazendo. E justamente a gente já vai entrar no texto proposto para esta aula de hoje, porque não é à toa que Jesus ele pergunta se eles tinham alguma coisa para servir para aquelas pessoas comerem. E o texto é muito categórico quando afirma que André chega para Jesus e fala: Senhor, 200 dinheiros de pão ainda não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Então perceba que Jesus estava ensinando a multidão, em contrapartida, ele estava dando uma lição para os seus discípulos de quem de fato Jesus era. Olha que interessante isso.
no capítulo 6 de João e no verso de número 5. Jesus, então, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então vocês conseguem entender a preocupação de Jesus? Jesus, ele via que uma grande multidão vinha ter com ele. E Jesus, ele se preocupou na alimentação daquelas pessoas. E o texto continua dizendo que Jesus, ele falou aquilo justamente para poder experimentá-lo, porque Jesus bem sabia o que iria acontecer e o que ele iria fazer. Então Felipe, ele responde que 200 dinheiro de pães não seria suficiente para alimentar toda aquela multidão. E um dos seus discípulos, o André, ele disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aqui eu já quero adentrar no tópico de número 3 e já encerro aqui. Porque o pouco que você tem aí na sua mão neste exato momento, nas mãos de Jesus, vai servir para alimentar uma grande multidão. Eu vou repetir e eu quero que você anote isso aí no seu caderno, no seu celular ou aonde você quiser. Eu vou repetir para você entender. O pouco que você tem aí em tuas mãos, quando você entrega nas mãos de Jesus, ele faz esse teu pouco se multiplicar, triplicar e alimentar uma grande multidão que você não tem noção que será alcançada. Quando aquele jovenzinho pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e foi para o culto onde Jesus era o pregador, ele não tinha noção que o alimento que ele estava levando para ele serviria para alimentar uma grande multidão. Então eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, sobre a classe de jovens na qual você leciona, e eu quero que você tome posse dessa palavra, porque não importa a quantidade, o número de jovens que tem na sua classe hoje. Quando você entregar tudo nas mãos do Senhor, essa tua classe ela vai multiplicar, triplicar, ela vai aumentar de uma forma assustadoramente, tá bom? Então receba essa palavra aí em nome de Jesus. E aqui nós finalizamos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, e eu já peço para você deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui, ó, as suas dúvidas, sugestões, para a gente poder melhorar cada vez mais as nossas aulas. E deixa aí também de qual localidade você está nos assistindo, de onde vocês nos acompanham. Eu vou deixar aqui também, aqui em cima, aqui, as minhas redes sociais, o meu Instagram. Me segue lá também, porque lá a gente posta conteúdo diário, coisas que a gente não consegue postar diariamente aqui no YouTube. Lá no Instagram a gente está postando. E lá a gente também responde muitas dúvidas também de amigos, colegas, não é mesmo? Para a gente crescer mais aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aí, beleza? E até uma próxima, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem tem mais um vídeo novinho aí pra gente. Forte abraço e até mais.